Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 12.288, que trata sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber notificação dos novos episódios e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, pega um café, um copo d'água e vamos lá! Capítulo 2 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Seção 1 Disposições Gerais. Artigo 9. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas aos seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas de lazer. Inciso 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. Inciso 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Inciso 4. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Seção 2. Da Educação. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação se incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Aos órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos às pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Artigo 13. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor. A. Inciso 1. Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Inciso 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Inciso 3. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aprimorar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Inciso 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, como as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação decente baseada em princípios de equidade, de tolerância e respeito às diferenças étnicas. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades de movimento negro, que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Artigo 16. O Poder Executivo Federal
por meio de órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Seção 3. Da Cultura. Artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Seção 4. Do Esporte e Lazer. Artigo 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeira será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3. Do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende: inciso 1. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e à fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins. Inciso 2. A celebração de festivais e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. Inciso 3. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Inciso 4. A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. Inciso 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. Inciso 6. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. E inciso 7. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Inciso 8. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Artigo 26.
O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: inciso 1. Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. Inciso 2. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. Inciso 3. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 12.288, que trata sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima, bons estudos, um forte abraço. Tchau!